Confere? Sim, sim. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aí já? Sim. Sim. Beleza, então. Então, olha só. A gente aqui, estou mostrando para vocês, não sei se vocês chegaram a abrir o caderninho do OneNote aqui para dar uma olhada, para dar uma revisitada aqui. Mas a ideia básica que eu mostrei para vocês foi, né? Lembrei como é que era uma divisão meiótica, que é a divisão utilizada no processo de formação de gametas. Depois mostrei para vocês como que se comportariam dois pares de alelos caso eles estivessem em cromossomos homólogos distintos, ou seja, não ligados, né, por segregação independente, e como eles se comportariam em uma condição de linkage, né, numa situação onde eles estão no mesmo par de cromossomos homólogos, né? Então, no primeiro caso, eu teria 4 gametos formados em iguais proporções, com segregação independente. No caso do linkage, nós teríamos, em tese, apenas 2 gametas na mesma proporção, meio-meio. Só que aí, a gente falou da possibilidade do crossing, que é um evento exclusivo da meiose, beleza? Que acontece durante a prófase 1 da meiose, e onde você tem um pareamento de cromossomos. Esse pareamento de cromossomos, ele possibilita a ocorrência do crossing, que é essa troca aí de fragmentos cromossômicos entre cromossomos não homólogos. Entre cromossomos homólogos, ok? Que é essa troca de fragmentos que eu estou mostrando aqui em verdinho, né? E esse crossing, o que ele faz? Ele aumenta o número de gametas distintos capazes, né? Que o indivíduo ali ele é capaz de produzir. Ou seja, ele aumenta a variabilidade genética. Porque quanto mais diferentes os indivíduos forem dentro de uma população, maiores são as chances dessa população perpetuar. Então, a ocorrência do crossing é importante por isso, porque ela promove uma recombinação genética, né? No mesmo indivíduo, possibilitando a ele produzir gametas mais diferentes do que normalmente produziria, caso o cross não rolasse. Até aqui, galera, que foi o que a gente falou na última aula. Até aqui, o que não está claro para vocês, assim? Só para eu tentar melhorar. Nossa, é bom assim, quando todo mundo participa. E aí, Davi, o que não está claro para você? Tá, deixa eu tentar então. Naturalmente, o que aconteceria? Seria aquela primeira opção ou a linkage? Não, Seria os dois jeitos são naturais, só que Ah, são duas situações diferentes. São quando os genes estão em homólogos diferentes e quando os genes estão no mesmo par de homólogos. Então, por exemplo, repare que nos dois jeitos eu peguei o cara com o mesmo genótipo. Ó, o cara ele é azão. Peraí. Não está funcionando. Foi. Eu peguei o cara com o mesmo genótipo, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Mesmo genótipo. A diferença é aonde que esses genes estão. Essa que é a diferença. Então, por exemplo, no primeiro caso, o par azão, azinho está num par de cromossomos. E o par de alelos, bezão, bezinho, está em outro cromossomo. Em outro par de cromossomos, né? Então, nesse caso, a segregação, ou seja, a separação desses genes, vai acontecer de forma independente. O azão, ele não implica aonde o bezão vai parar, nem aonde o bezinho vai parar, muito menos o azinho. Então, eles segregam de maneira independente. Por isso que os gametas formados vão apresentar esses genótipos aqui, ó. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão, na mesma proporção. 50% para, 25% para cada um. Beleza até aqui, Davi?
E isso diminui a variabilidade? Também ou não? Não é que diminui a variabilidade, é porque aqui eles já estão separados, então eu segreguei de forma independente, beleza, aumenta a variabilidade. No segundo caso, que é o caso do linkage, Davi, os dois pares estão no mesmo cromossomo. Ó, o Azão e o Azinho estão nesse cromossomo, mas o Bzão e o Bzinho também estão nesse cromossomo aqui. Então, teoricamente, eu só conseguiria produzir dois gametas diferentes. O gameta Azão, Bzão e o gameta Azinho, Bzinho. Só esses dois. Uma proporção de meio para cada. Beleza? Aqui, ó, só produziria dois gametas diferentes, considerando que os alelos estão no mesmo par de cromossomos, né? Estão em linkage. E aí, qual é a vantagem do crossing? A vantagem do crossing é permitir que o indivíduo, ao invés de produzir apenas dois gametas diferentes, o azão bezão e o azinho bezinho, ele produz os quatro. O azão bezão, o azinho bezinho, o azinho bezão e o azão bezinho. E isso aumenta a variabilidade. Porque eu tenho mais gametas diferentes sendo gerados. Ok ou não ok? Ok. Agora deu para entender melhor. E aí, pessoal? Clara, Ashley, João, Lorenzo. Tranquilo até agora, professor. Tem certeza? De boa? Ô, professor, Ah, eu só não entendi se o crossing ele seria uma característica do linkage. Ele acontece durante o linkage ou depois? Não entendi muito essa parte. Não, olha só. Linkage é uma coisa, crossing é outra. O que é o linkage? Ah, O tá. linkage são os genes estarem no mesmo cromossomo. Ponto. Beleza? Isso aqui, ó, é um fenômeno, é o que eu estou falando, chama de linkage, ó. Quando o par, cadê? Quando o par azão e azinho e o par bezão e bezinho estão no mesmo par de homólogos. Isso que é o linkage, genes ligados. Beleza? Genes no mesmo par de homólogos. Vou botar aqui, ó. Genes no mesmo par de homólogos. Ok? E o crossing é um fenômeno que acontece onde esse par de homólogos troca fragmentos entre si. Troca fragmentos de cromátides entre si. Isso que é o crossing. E que traz uma vantagem que é o cara produzir, ao invés de produzir só dois gametas, produzir mais de dois. Sacou? Beleza. Beleza? Alguém entendeu melhor? Tipo, acho que foi a última coisa que eu escrevi. Alguém entendeu isso aqui que eu falei, ó? Que o crossing ele vai ocorrer apenas em 50% das células. 50% das células que sofreram crossing é que vão apresentar genes recombinantes? Ou não? Sim. Por exemplo, assim, então, vamos pegar um exemplo concreto aqui. E aí, Lourenço, você me responde, beleza? Tá. Então, olha só. Se eu falasse assim para vocês, ó. Se eu falasse assim para vocês, ó. De 100 células, ó. De 100 células germinativas. Aí, galera, as células germinativas são as células que vão sofrer meiose, né? Para gerar os gametos, ok? Então, de 100 células germinativas, 60 sofreram
crossing. 60 células, né? Sofreram crossing. Beleza. Essas células, vou imaginar que elas teriam a seguinte conformação. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, eu estou falando de genes ligados, né? Estou falando de linkage, beleza? Ok. Aí vem a minha pergunta. Quantos gametas apresentarão azão Bzinho na sua constituição? E aí, Lourenço? Calma aí, deixa eu pensar. Eu deixo pensar. Clara, se quiser ajudar o Lourenço, não precisa ser só o Lourenço não, tá? Davi. Tô pensando aqui também. O azão, Bzinho seriam os gametas recombinantes, né? Já que Isso, linkage. isso aí. O azão, Bzão, o azinho, Bzinho são os parentais, né? Uhum. Aí, das 100 células, as 60 que sofreram crossing over seriam os 50% dessas 60 que teriam Isso que eu tô na dúvida. Mas aí você tem que lembrar que eu estou falando da célula germinativa, né? Então, da célula que vai produzir gameta. Lembra, uma célula quando sofre meiose gera quantas células? 4. 4. Então, a gente está falando de 60 células, ó. Vamos fazer junto aqui. A gente está falando de 60 células germinativas que deram origem a quantos gametas? Cada uma dá 4, então dá quanto? 240. 240 no total, certo? 240 gametas, beleza. Desses 240 gametas, quantos deles vão apresentar a constituição azão Bzinho? Metade? Metade? Porque Por que metade? Porque 50% do que sofre crossing vai apresentar o azão Bzinho. Pois é, só que aí, vamos lá, vamos pensar comigo aqui, ó. Dessas 120, então eu vou ter 120 células recombinantes, correto? Certo. Que é a metade que você está pensando aí, tudo bem? Só que essa metade, ela vale para os dois recombinantes. Concorda? Vale para o azão Bzinho, mas também vale para o azinho Bzão. Entendeu ou não? Ah, então seriam 60? 60. Terão azão. Metade da metade. Né? Isso, metade da metade. Porque eu só perguntei de um recombinante, eu perguntei dos dois. Entendi. Sacou? Porque como é que ficaria isso aqui, ó? Eu ficaria com quais seriam as constituições possíveis, né? Quais seriam as constituições possíveis? Eu teria 60 azão Bzinho, eu teria 60 azinho Bzão, que são os recombinantes, mas eu também teria 60 azão Bzão e 60 azinho Bzinho, que são os parentais. Certo? Só que eu tenho as 40 células germinativas que não sofreram crossing, tudo bem? Dessas 40 que não sofreram crossing, eu vou ter 160 gametas formados. Quais seriam as proporções dos gametas formados aqui? 40, 40, 40, 40. 40, 40, 40 não. Aí seria 80 dos parentais, né? Azão, Bzão, azinho. Isso.
porque eles estão ligados. Lorenzo, isso aconteceria, que você falou, se eles estivessem com segregação independente. Se eles estivessem com segregação independente, seria isso. Tá. É porque eu considerei essas germinativas que não sofreram crossing como se fosse não ligadas, entendeu? Isso, então, exatamente. Tá certo, tá certo. Então, o que acontece? No total, eu tenho 80 mais 60, 140 azão, bezão, 140 azinho, bezinho, 60 azão, bezinho, 60 azinho, bezão. Perceberam? Então, repara uma coisa. Sempre os parentais, sempre os parentais vão aparecer maior quantidade. Mesmo que eu coloque 50%, mesmo que eu coloque, se eu colocar 100% das células germinativas sofrendo meiose, o que não acontece, né, mas hipoteticamente vamos botar que ocorresse, ainda assim eu teria 50% de parentais e 50% de recombinantes. Concordamos comigo? Calma, repete aí, que você falou que eu perdi. Mesmo que eu pegasse... aqui a gente fez um exemplo usando 60% de células com crossing. Certo? Foi isso que a gente fez. E se eu tivesse feito com 100%? Se eu tivesse falado assim, as 100 células sofreram crossing. Vou botar assim, 100 células sofreram crossing. Ora, se as 100 células sofreram crossing, como é que vai funcionar isso? Quais seriam as proporções? As 100 células vão me gerar 400 gametas, correto? Sim. E como é que seria as proporções? Aí dessas 400, 200 seriam recombinantes. Então, já vai me dando os valores logo, então. Aí seriam 100 azinho, bezão. 100... Não, peraí. 100 você está azão, botando bezinho. recombinante, né? Os recombinantes primeiro. Só vou 100 inverter azinho, aqui. bezão. 100 azão, bezão. E 100 azinho, bezinho. Isso. Ou seja, no máximo, eu tenho 50% de recombinação. No máximo. Por conta daquela lógica de apenas as cromátides do meio sofrerem um crossing. E não as 4 sofrerem. Tá claro? Agora faz sentido. Entendeu? Então, no máximo, eu vou ter 50% de recombinante, 50% de parental. No máximo. No máximo. E isso pensando em todas as células sofrendo cross. Eu nunca vou passar de 50% de recombinação. Por conta dessa lógica aqui, Dessa lógica. São somente as cromátides do meio que sofrem crossing. Essas cromátides de fora, vamos chamar assim, elas ficam idênticas ao parental. Tudo bem? Entendi. Ou tá viajante ainda, Rê? Tudo bem. Tá de boa, Davi? Agora deu para entender melhor assim. Beleza? Aí, galera, tem uma situação aqui. Qual é a situação? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que nós citamos aqui, Esse exemplo que nós citamos, ela está com que percentual de recombinação? 120? 50? Não, 50 não. É 120 de quanto? 120 de 400. Certo? Certo ou não? Você está usando o exemplo de preto aí?
Estou usando o exemplo de vermelho aqui em cima, onde eu puxei a setinha. Tá. Eu tava olhando de preto mesmo. No de preto, realmente, deu 50%. Mas e nesse de vermelho aqui? Deu qual percentual de recombinação? Alguém faz a continha aí. Eu tenho 120 recombinantes de 400 células. Isso dá qual percentual? 30%. 30%? Uhum. Beleza, então eu tenho 30% de recombinação. Então, galera, reparem, toda vez que eu falar em taxa de recombinação, a gente tem que lembrar que a taxa de recombinação vale para os 2 recombinantes, e não apenas para um. Então, eu vou ter 15% azão bezinho, eu vou ter 15% azinho bezão, correto? Correto. Sempre assim, num lote de células eu tive 20% de recombinação, blá, blá, blá. Então, é 10% para um, 10% para o outro, 40% para um parental, 40% para o outro parental, certo? E aqui, cabe uma observação que é a seguinte, olha, a taxa de recombinação equivale a distância relativa entre os genes. Como assim? Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, eu tenho essa situação aqui, um par de homólogos, A, Azinho, Bzão, Bzinho, e uma outra situação assim, Tzão, Tzinho, Ezão, Ezinho. Vamos chamar de situação 1, vamos chamar assim, de situação 1 e situação 2. Aonde que é mais fácil, galera, eu separar esses alelos? O azão do bezão, o dezão do ezão? Na situação 1 ou na situação 2? Ou melhor, deixa eu refazer a pergunta. Partindo do pressuposto que tenha ocorrido o crossing, aonde que a separação desses alelos seria mais fácil? No primeiro caso, entre azão e bezão, no segundo caso, entre dezão e ezão? Acho que entre azão do A e B lá. Azão Por que e você acha isso, Clara? Porque quando vai acontecer o cross, é sempre com um pedacinho, uma extremidade, né? Do cromossomo. Então, isso significa dizer... Vamos lá, hein? Vamos ver se a gente consegue estabelecer essa linha de raciocínio aqui. Então, isso significa dizer que quanto mais distantes... Aí me corrija se você estiver errado, tá bom? Se você não quis dizer isso. Quanto mais distante os genes estiverem, maior vai ser a taxa de recombinação entre eles. É isso que você está falando? Isso, exatamente. Todos concordam com Clara? Eu diria que sim. E você, Lorenzo? Sim. Sim. E você, Ashley? Acho que sim, já foi para essa pergunta?
Gabriel sempre concorda? Beleza, Gabriel. E a ideia é essa mesmo. A ideia é, quanto maior for a taxa de recombinação, maior vai ser a distância relativa entre esses genes. Beleza? Então, por exemplo, assim, você fala bem assim, a taxa, vou botar assim, a taxa de recombinação entre A e B equivale aí a 30%. A taxa de recombinação entre A e C, por exemplo, equivale a 10%. E a taxa de recombinação entre B e C, por exemplo, equivale a 20%. Ou seja, dessas informações que eu coloquei aqui, e aí eu peguei os genes aleatoriamente, tá, galera? Não usei tá do lado aí, não. Aí, o que a gente consegue concluir? Quais são os alelos que estão mais distantes? Azão e bezão. Azão e bezão. Então, vou colocar aqui, ó, azão e bezão. Lembrando que a gente está falando de uma distância, gente, que é relativa, né? Eu não estou medindo centímetro, não estou medindo nada disso, correto? Quem está mais próximo? Azão e cezão ou bezão e cezão? Azão e cezão. Azão e cezão. Então, eu posso imaginar que a minha disposição dos genes no cromossomo é relativamente essa que eu fiz agora. Sacaram a ideia? Faz sentido. O que a gente Sim. acabou de fazer? A gente acabou de fazer um mapa cromossômico. Ou seja, pela taxa de recombinação entre diferentes genes, nós conseguimos estabelecer a posição relativa deles dentro do cromossomo. Sacaram? Que maneiro? Ou não entenderam a parada? Não, entendi. Muito massa. Por isso que a gente consegue dizer aonde que o gene está. Quando eu falo assim, eu dou um cromossomo para vocês, e falo assim, galera, ó, aqui está o cromossomo, está o gene tal, aqui está o tal, aqui está o tal, aqui está o tal. De onde que sai isso? Porque gene é um segmento de DNA. E DNA é DNA, galera. Onde eu bater o olho, eu vou ver a cara do DNA e ponto. Então, teoricamente, não teria como eu saber, dentro daquele DNA que está compondo o cromossomo, qual é a posição de cada um dos genes que ali constitui o cromossomo. Eu só consigo saber isso por meio de quê? Da taxa de recombinação entre eles. Aí eu consigo dizer, ó, esse está mais perto desse, esse está mais distante, por aí vai. Sacaram? Top. Maneiro mesmo? Tá de boa que eu falei? De boa. Beleza. Show Ô, de bola. Enes, Pode falar, querido. entre o Dzão e Ezão, então, não tem nenhuma chance de acontecer Muito uma baixa, recombinação? muito baixa. Porque, dependendo da distância que eu tenho aqui, Clara, é muito difícil que eu separe os dois durante um crossing. Você concorda comigo? Por exemplo, assim, ó, se eu pegar aqui, ó, vamos duplicar aqui, ó, vou botar o Dzão aqui, vou botar o Ezão aqui. Certo? Fiz certo, né? Fiz. Aí eu venho aqui, aí coloco o outro aqui, né? O correspondente. Então, não ficou tão correspondente, mas vocês entenderam, né? O Dzão e o Ezinho aqui, ó. Aqui. Então, pensa, a lógica do crossing é qual? Não é trocar fragmentos? Não é pegar esse fragmento e trazer para cá e vice-versa? Então, muito difícil que eu separe esses dois durante o crossing. É mais provável que eu leve os dois juntos. Quanto mais próximos eles estiverem entre si, mais provável é que eu os leve junto na troca. Então, menor vai ser a chance de recombinação, menor vai ser a chance de permuta. Porque trocar o Dzão e o Ezão pelo Dzinho e o Ezinho, dá no mesmo.
Você concorda dando mesmo? Não muda nada? Concordo, vai formar um gameta igual. Vai Seria formar antes. um gameta igual que seria antes. Então você vai conseguir mensurar. Ó, eu estou dizendo que não rolou crossing? Não estou dizendo. Mas você vai conseguir mensurar isso? Não, ele está igual. Eu não vou nem contar o crossing. Teve o crossing? Teve. Mas quando eu olhar o final das contas lá, ó, eu vou ter gameta Dzão, Ezão e gameta Dzinho, Ezinho. Ou seja, eu consigo mensurar se teve crossing aqui? Ó, 50% aqui, 50% aqui, que era o esperado mesmo. Então, é um crossing que você não mensura. Por quê? Porque eles estão muito próximos. Entendi. Né? Então, nos finalmente lá, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o tipo de gameta gerado é o mesmo. Ah, mas teve crossing? Teve crossing. Só que eu não consigo quantificar esse crossing. O máximo de informação que eu vou ter aqui é que o Dzão e o Ezão estão tão próximos que durante o crossing eu não separo, eu não consigo separá-los. Belezinha, Clara? Beleza. Davi, tranquilão? Tranquilo. Gabriel? Gabriel, tranquilão? Tranquilo. Ashley, de boa, que eu falei? Beleza. E isso, galera, por que isso é tão importante? Porque isso me permite aplicar essa informação na engenharia genética, né? Quando eu falo bem assim, galera, eu quero transferir, né? Vamos supor assim, eu quero transferir o gene tal, né? Eu quero transferir o gene tal para o organismo Y. Sei lá, eu quero pegar um gene de um camarão e vou colocar em uma árvore. Ora, para eu transferir um gene desse camarão, vamos supor que o gene aqui seja o sesão do camarão, beleza? Eu tenho que saber onde ele está. E para eu saber onde ele está, eu tenho que vir aqui, ó, e cortar exatamente onde ele está para conseguir inseri-lo em não homólogos, por exemplo, ou cromossomo de outro ser vivo. Sem esse mapeamento genético, eu teria que colocar todo o DNA de um organismo X, né, dentro de um organismo Y de interesse. O que, obviamente, não daria certo, né? Porque imagina, eu colocaria a receita inteira, vamos supor, né? Eu não sei onde está o GNC. Tá, se eu não sei onde está o GNC, o que eu vou fazer? Vou pegar todo o genótipo do camarão e vou colocar numa célula de árvore, por exemplo. Ora, eu vou ensinar a célula a gerar um camarãozinho? É isso que eu quero? Não. Eu quero que aquela árvore tal, ela expresse esse gene aqui, ó. Esse gene aqui. Não todos os genes do camarão. Todos os genes do camarão, não vai dar certo. Dá um exemplo mais concreto. Já está acabando, né? Mas rapidinho assim. Você já ouviu falar de uma empresa chamada de Monsanto? Não. Nunca ouviu falar dessa empresa? Essa Monsanto, galera, é uma multinacional, vamos dizer assim. É uma empresa que tem em vários lugares, em vários países do mundo e tal. E ela é uma importante empresa da área de agronegócio. Tá? E ela é uma empresa que atua com transgênicos. Tipo assim, a soja transgênica que a gente planta aqui no Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, 98% da soja produzida no Brasil, ela é transgênica. E a dona, e lembre-se que um transgênico ele é um produto patenteável. Então, o dono dessa soja é a Monsanto, por exemplo, tá? Ela quis produzir um arroz transgênico. Vamos pensar no cultivar, tá? A gente está falando de arroz. Em que lugar do mundo mais se cultiva arroz? Mais se consome arroz? E se cultiva, né? Proporcionalmente. Aqui? Aqui? Japão? É lá no Japão? No Oriente, isso aí. No Oriente é onde você tem a maior produção. China, né? Vamos pegar a China,
que, na verdade, o Japão não cultiva nada, né? Porque o Japão é uma ilhazinha vulcânica, praticamente não tem agricultura. Mas a China tem uma área muito grande, né? É um país continental igual ao Brasil, assim, né? Beleza, então lá é que se produz a maior parte do arroz. Só que qual é o problema da China em relação ao arroz? É a sazonalidade. O inverno chinês é rigoroso. E o arroz precisa que seja mais quentinho para ele poder ser cultivado. Então você tinha, antigamente, um cultivo por ano do arroz, um ciclo, né? E aí o que esses caras aqui fizeram? Eles pegaram um camarãozinho que vive no Ártico, ou seja, água muito fria, né? E esse camarãozinho, ele não congela, né? Mesmo a água estando muito fria, ele não congela. Não congela graças a um gene que ele tem, que produz uma proteína que impede esse congelamento. E aí o que eles fizeram? Pegaram esse gene e colocaram em uma planta de arroz. Fizeram um arroz transgênico. E qual foi o objetivo? 2 cultivos no ano. Porque agora o cara podia plantar no inverno. Porque a planta não congelaria no inverno, sacou? E deu certo isso? Deu. Só teve um problema. A Monsanto ela teve que retirar esse arroz de mercado, tá? Porque qual foi o problema? O problema é que camarão é um animalzinho muito conhecido pelo quê? Do ponto de vista alimentar. Não? Alergia? Alergia. Tem gente que tem alergia. Crustáceo é muito alergênico. Né? Crustáceo é super alergênico. E os caras colocaram um gene de um crustáceo num arroz onde você tem bilhões. Onde você tem uma... Não sei se é bilhão, né? Não sei, agora exagerei. Mas, assim, você tem uma população muito grande. Então, o que era esperado acontecer? Pessoas terem alergia a esse novo arroz. E, inclusive, morrerem por choque anafilático. Aí eles tiveram que rapidamente tirar essas sementes de mercado para poder aprimorar, né, o transgênico para voltar para o mercado. Mas, inicialmente, deu certo, sim. Maneiro, né? Demais. Muito massa. Eu acho essa área tecnológica assim, muito legal. Bom, mas enfim, essa é a lógica, beleza? Da utilização prática, né, dessas coisas. E, o problema é que às vezes a gente vê alguns conteúdos que a gente não vê uma utilização prática, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês, ok? Eu vou preparar uma listinha, galera, de exercícios relacionados a esse assunto e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Aí até a semana que vem a gente faz e a gente só tira as dúvidas depois. Fechado? Valeu. Valeu, galera. Beleza. Bom final de semana para vocês. Me desculpe o atraso Você de novo, também. tá? Tranquilo. Valeu aí. Até semana que vem. Valeu, tchau. Falou. Valeu, gente. Tchau, professor. Tchau.